que você levanta, quer dizer, você já está dando uma outra perspectiva que não era a perspectiva daquele momento. A perspectiva daquele momento, por incrível que pareça, eu fiz questão de escrever sobre os dois, porque a literatura estava em baixa. Ninguém se interessava por a literatura daquele momento. As pessoas vão começar a se interessar por literatura anos depois, quando surge a famosa geração de 70. Portanto, tanto o Vallée quanto o Grabiro, eles estão inseridos num contexto que não é literário. É isso que me interessou naquele momento, porque a partir da geração, né, que será bastante conhecida, né, de Antônio Torres, de Loyola, etc., em que eu me incluirei posteriormente com Em Liberdade, etc., quer dizer, havia uma definição de que o discurso sobre o presente ele é sempre realista naturalista. E é curioso, né, que o discurso realista naturalista em literatura, quer dizer, vocês conhecem, inclusive muitos estão na Bahia, né, essa terra do Antônio Torres, né? Quer dizer, já era uma espécie de retomada do realismo-naturalismo, ao passo que esses dois livros eles são mais fascinantes porque eles estão dentro da estética do Dispunde. Eles requerem uma leitura que é curtição. A outra já não é uma leitura que é curtição, já é uma leitura clássica, entende? Tem uma narrativa com princípio, meio e fim. As frases são muito bem escritas, não é? Lá Graciliano Ramos, não é? Quer dizer, frases curtas, diretas, etc, etc. Quer dizer, tudo faz. Mas se você pega o que eu diria para você reparar bastante, é que o escândalo daqueles livros é a escrita. É exatamente o tipo de escrita adotado, entende? Que vai lembrar muito menos os livros que lhes serão posteriores, os romances que lhes serão posteriores, e vai lembrar mais o romance de Oswald de Andrade da década de 20. Quer dizer, é uma tentativa, a meu ver, um pouco gorada de instaurar uma retórica da prosa que fosse também vanguarda e que fosse também afim a esses espetáculos que estavam sendo feitos, onde uma leitura simplesmente realista, naturalista, de um show de Ney Matogrosso, de Sangue Latino, por exemplo, ele rebolando e dançando, etc. Quer dizer, a pessoa sai correndo, né? Diz o que esse cara está fazendo no palco, entende? Quer dizer, e a literatura brasileira ela vai passar por uma fase posterior que a resistência ela vai ser dada mais pelo conteúdo do que propriamente pela habilidade do escritor. Entende? Isso, para mim, é extremamente importante naquele momento. Por favor, eu não quero desfazer o valor dessa geração e nem tampouco desfazer o valor de Chico Buarque, entende? E daí o título do Bom Conselho, né? Quer dizer, são obras já que se situam numa lógica do bom conselho, ao passo que Caetano, 2 e 2 são 5. Tá? Quer dizer, esse que é essa falta de lógica, entende? Que me interessa muito de uma lógica narrativa clássica, de uma lógica evolutiva, de um desenvolvimento de personagem, de uma trama explicitada com um determinado momento, como no romance de Lúcio Cardoso, em que Timóteo desce a escada sendo carregado por 4 escravos, etc., escravizados, né? etc. Quer dizer, são romances que são escritos dentro de uma balbúrdia, por assim dizer, entende? Dentro de ruídos.
de ruídos que requerem, portanto, menos uma leitura no sentido tradicional, né? Essa leitura que você faz seguindo ao pé da letra o texto, etc., indo da primeira linha até a última linha, etc., parando naqueles detalhes, mas continuando em seguida, porque você sabe que aquilo é parte de um todo. Mas essa fragmentação, a palavra que eu queria chegar é a fragmentação. Quer dizer, essa fragmentação vai ser o correspondente em escrita do corpo no palco. Quer dizer, o perigo que o corpo no palco representa, o escritor vai representar no texto literário pela fragmentação. Entende? Quer dizer, você abre aquele livro e tem vontade de parar imediatamente, porque aquilo parece que não faz sentido. Entende? Assim como se você chega com todas as suas convenções conservadoras num auditório e vê Caetano ou vê Ney Matogrosso, ou quem quer que seja daquela época, né? Você também imediatamente vai pedir para sair. Você sabe que isso era comum naquela época, inclusive as pessoas saírem escandalizadas. Não se faz no palco, entende? Como se fazia no palco grego, como se fazia no palco romano, nem no palco francês do século XVII, a bienséance. Bienséance significa bem assentado. Quer dizer, o espectador é aquele que fica bem assentado na sua poltrona. Ele não deve ser molestado. E ao passo que ali você tem tudo, né? No Maracanã, com esse, ou no palco do Teatro Municipal, como eu vi Caetano várias vezes, no palco do MAN, etc. Quer dizer, você tem tudo, menos as pessoas bienséantes, quer dizer, bem assentadas. Elas estão dançando, elas estão seguindo uma determinação. Isso é que nós estamos chamando de curtição. Elas estão curtindo o show. Elas estão lendo o show, a gente diria hoje semioticamente, mas elas estão muito mais curtindo no show, deixando que a sensibilidade de cada um se abra para aquele tipo de experiência que pode ser ver o Luiz Carlos, né, na praia com uma calcinha zazá, né? Ou então essas figuras todas no palco. É isso, então, que leva, a meu ver, quer dizer, que leva meu interesse, ou minha curiosidade, ou minhas perguntas para esses dois livros. Agora, fica claro que eu tinha conhecido bastante bem o Hélio em Nova York, antes de 72. Então, quando eu chego ao Rio, quer dizer, eu conheço ali, e imediatamente eu me aproximo de Caetano, de Gal. Eu tive a grande sorte, por exemplo, de me tornar amigo de Gal nessa época, e eu estive no estúdio quando ela gravou Vapor Barato, entende? Eu a tinha conhecido em Belo Horizonte, onde eu ia, né, porque eu sou de Belo Horizonte, e ela estava fazendo um show, aí eu a procurei, etc. Tem fotos com Rita Lee também dessa época, quando ela nem era uma grande cantora. Quer dizer, ali ela foi um lançamento de livro meu, de um livro chamado Banquete, porque ela estava em Belo Horizonte num desfile de moda Ródia. Quer dizer, essas coisas todas eram bem curiosas também, mas eu evito, obviamente, de narrar, porque esse lado mundano me interessava menos, entende? Mas, ao mesmo tempo, isso é parte disso que nós chamamos hoje o espetáculo, né? Esse lado mundano também, com as redes sociais, etc. Quer dizer, você vê que havia várias coisas na arte daquele momento eram programáticas, né? O passo foi dado, né? Quer dizer, havia o vão foi preenchido e, ao mesmo tempo, né, a outra perna pulou por o outro lado, né? E saiu em viagem e define muito das questões do nosso futuro. Quer dizer, todo o ideário negativista de Bolsonaro é todo calcado, né, obviamente, na Revolução Cultural dos anos 70. Isso basta ter olhos de ver, né? E você vai ver que tudo isso está sendo explorado, como foi explorado por Trump antes, né? E está sendo explorado, obviamente, por diversos movimentos de extrema-direita pelo mundo. Quer dizer, então, eu acho, quer dizer, por isso que eu não queria falar apenas de Tropicália, entende? Eu acho que existe uma dimensão, né, programática em Tropicália
e que é em todas as grandes manifestações de arte, entende? Mas no caso de Tropicália, não é, quer dizer, é a arte resistente e que de novo é requerida nesse momento, né? Você vê que de novo no Lollapalooza acontece exatamente isso que nós estamos falando aqui, as pessoas curtindo e no entanto, né, qualquer manifestação de resistência mais aberta é cancelada ou mesmo censurada. Mas hoje, né, por sorte nossa, né, essas forças que eram, então, nascentes, estavam brotando, né? Tem uma frase que eu gosto muito no texto da Hannah Arendt, que é do poeta René Char, quando ele disse, não é, que nós recebemos uma herança sem testamento. Quer dizer, esse é o vão. Nós temos uma herança, nós temos que preservar a liberdade, mas ela não nos chega com testamento. A gente vai ter que escrever esse testamento, entende? O testamento que corresponde a essa herança, entende? E tentar passar adiante esse testamento, entende? Isso é muito importante, é isso que eu estava interessado, né? Quer dizer, eu estou interessado na ruptura. E aí, se vocês quiserem chegar até lá, não é? É a minha grande ferramenta teórica, não é um conceito, é uma grande ferramenta teórica que é a ideia de entre-lugar, que são essas situações, não é, que se dão em vão, que se dão em entre-lugar, entende? E que você tenta fazer perguntas a ela em lugar de impor uma teoria, porque a teoria é muito boa, tanto passado para o presente, quanto para o passado quanto o futuro, mas para o presente a teoria ela não se articula, né? Quer dizer, Foucault, exatamente a graça de Foucault é ter articulado essas questões do presente.